Ah, acho que sim. Você pode ouvir? Pode. Visto ou não visto, já não sei se habla espanhol ou português. Está visto bem. Agora, não? Esta muestra presentación. Perfeito. Esta. Sim, essa. Perfeito. Buenos dias, bom dia, bons dias. Vou falar em português. Exclusivamente. Vou tentar não me empolgar, então vou falar devagar. Se alguém tiver alguma dificuldade, só me avisa e eu vou reduzindo o ritmo, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui participando desse congresso de estudos internacionais aqui de Galícia, aos organizadores, ao Daniel, ao pessoal do IGAD, a Junta, Diputação de Pontevedra. Acredito que seja muito importante discutir esse tema, né? Não somente desde uma perspectiva que nós vemos de idioma, né, do que é o próprio galego em si e a comunidade portuguesa, lusófona, mas também da parte econômica. Como diria o bom escritor espanhol, eu vim a vender mi livro, não hablar de mi livro. Então, eu vou falar um pouquinho do Brasil. O Brasil, lógico, está... o que eu quero apresentar a vocês não são dados econômicos do porquê é importante ter um relacionamento bilateral econômico com o Brasil, mas ajudar a vocês a entender o papel estratégico de ter uma relação com o Brasil, né, e com os países lusófonos, e como Galícia pode ser um hub para isso, né, a importância de Galícia dentro desse contexto. Então, lógico que nossas relações, né, entre o Brasil e Galícia são relações históricas. Eu sou brasileiro, eu sou bastante visual, tá? Já dá para ver pelas cores. Então eu coloquei algo que talvez mostre uma imagem que a mim me remete, eu por ser brasileiro, bisneto de portugueses, morador aqui em Galícia, né? O mar é o que nos aproxima, né? E esse mar, eu uso ele como uma analogia. Galícia tem um fator competitivo que é o idioma, frente ao resto da Espanha, né? Apesar que nós vimos aí, né, a importância de você morar em Galícia para dominar o português, né, Galícia ela tem esse fator competitivo em relação ao resto da Espanha, ela deve saber usá-lo, né, e sem medo. Da mesma forma que uma região litorânea deve saber usar o mar, né, Madrid, por exemplo, não tem mar, então, que se apechugue. No caso, Galícia tem um galego, então nós devemos aí promover, né, uma integração maior. E eu coloquei o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tem a maior comunidade galega no Brasil, tá? No Brasil existem aproximadamente, nós não temos dados não temos a sorte de ter dados tão precisos, né? No Brasil ainda temos uma discussão em relação a isso, mas existe de 20 a 30 mil galegos residindo no Brasil em relação aos 10 mil brasileiros que moramos aqui em Galícia, tá? Desde que eu cheguei em 2001. Então, eu vou fundamentar esse raciocínio em 3 pilares, porque hoje em dia falar de economia gera muita discussão, né? Ainda mais porque nós vivemos num mundo em transformações, né? Então eu gosto de criar consensos. E nada melhor a gente entender um papel estratégico, competitivo, do que através de consensos, né? Então eu usei 3 pilares, né, que são 3 temas que existe um consenso internacional. O primeiro é a globalização, os fatores competitivos, né? O mundo está mudando, gente, muito rápido, né? O segundo é a paradiplomacia, ou seja, a ação de Galícia dentro desse entorno internacional, desse mundo, né? E depois as potencialidades, que é a parte mais bonita, que é quando eu venho do Brasil, tá bom? Então deixa eu pro final. Então nós vamos falar um pouquinho de mudanças globais. Não tem como negar que o mundo está, né, em pleno processo de globalização. A globalização, de fato, ela alcançou um patamar desconhecido na história da humanidade. Hoje em dia você pode pegar um avião e em menos de poucas horas atravessar o oceano, né? Eu posso saber o que está acontecendo de forma, né, em 24 horas no Japão, né? Agora eu acho que eles estão dormindo, né? E também nós temos aí mudanças, que é a 4ª Revolução Industrial, né, mudanças ao nível aí produtivo,
de recursos, né? A quarta revolução industrial, que ela é muito ignorada também, ela produz até mudanças demográficas e sociais, né? Nós temos por primeira vez a capacidade de usar tecnologia para resolver problemas demográficos, que no caso de Galícia, eles prestavam bastante atenção, né? Porque tem aí essa questão, né? E nós temos aí também uma dispersão do poder internacional. Então, isso, em que incide na relação de Galícia com o mundo, né? Primeiro, nós temos mais atores internacionais. Então, eu já não posso falar de uma relação somente Brasil e Espanha, tá? Porque o número, o volume de atores, de fatores que incidem nessas relações são cada vez mais complexas. Então, eu preciso conhecer essas mudanças e os fatores com que fazem com que a região de Galícia tenha um papel diferente aí nesse relacionamento. Depois eu tenho uma série de mudanças produtivas, né? Que isso nós olhamos que gera demandas, né? E eu devo conhecer essas demandas e saber onde me posicionar dentro dessas demandas, né? E depois nós vemos uma dispersão aí desse poder, uma descentralização dos atores internacionais, né? Como Galícia pode se beneficiar dessa descentralização? Como ela pode usar isso para se relacionar melhor e sem incomodar Madrid, né, com os países de fala portuguesa, né? Eu já coloco Galícia dentro do pacote de países que falam português. Eu sou galeguista, né? Tem ânimo de ofender. Eu sou galeguista, eu acredito que a partir do momento que eu sou capaz de me expressar no meu idioma e você é capaz de compreendê-lo, por mais dificuldades que tenhamos em algumas palavras, flexões verbais, nós estamos falando a mesma língua. Ou como diria Boaventura, quando ganhou seu prêmio na Universidade de Corunha, uma língua comum. Então não estou falando português, nem o brasileiro, que nós queremos morrer, não existe brasileiro. Eu estou falando a língua comum, né? A minha língua, a língua de vocês, né? Com português eu tive um pouquinho de problema para se entender, brincadeira. Né? Mas estamos falando em língua comum. E dentro dessas mudanças, nós devemos saber entender como usar essa língua comum. Como fazer disso algo competitivo. Ou seja, eu não quero vender a vocês a típica apresentação de porque o Brasil é a nona economia mundial. Porque o Brasil são 207 milhões de habitantes. É um mercado de consumo. Esse tipo de informações são informações que, primeiramente, são fáceis de acessar, né? Uma grande maioria das pessoas já sabem, mas que nós vemos que não geram muito resultado, né? Porque se fossem tão atrativas assim, talvez haveria uma maior aproximação. O que está falhando? Então, o que eu quero mostrar a vocês é justamente isso. O que a gente pode fazer para melhorar, implementar e usar Galícia como hub? Junto com Portugal, tá, amiga? Então, nós vemos aí, isso entra justamente, né, em sinergia com o que falou o Rakan em sua apresentação, né? Nós encontramos a pedra filosofal, que é a informação, né? Atualmente, o maior recurso do planeta é a informação. Tá? Por primeira vez na história da humanidade, nós encontramos um recurso que é igual ou proporcional às necessidades humanas. Isso acabou com a economia. A economia sempre falava que as necessidades humanas eram ilimitadas e os recursos limitados. Nós encontramos um recurso só, que ele tem um potencial ilimitado, que é a informação. E, logicamente, o idioma, a língua, é através da qual eu codifico, né, esses dados, descodifico e faço a transformação e a transmissão. Então, lógico, eu vou conseguir gerenciar essa informação através do idioma. E aí nós vemos, como nos apresentou o Rakan, a importância que tem o idioma dele. E como o Galícia pode se aproveitar disso. E é muito fácil você ver como a informação se transformou em um recurso, levando em consideração, por exemplo, as maiores empresas do planeta. Nós temos o Facebook, nós temos a Google, temos Microsoft, né, temos Netflix, ou seja, são empresas que ou trabalham com gerenciamento de informações, ou bem com lazer, né, ou a parte cultural, na qual o idioma é fundamental. Então nós estamos falando na comunidade lusófona, incluindo aí Galícia, tá? Sempre incluindo, né? Nós estamos falando nada mais e nada menos que 250 milhões de pessoas que conseguem se entender, transmitir dados e gerar dados. Então a capacidade de gerenciamento de dados é fundamental e desenvolve um papel fundamental. Um papel que até agora foi bastante centralizado,
e que nós sabemos que ele já alcançou um potencial. Nós devemos ir além desse potencial, né? Depois nós temos fatores estratégicos de competitividade. Cada vez é mais difícil no mundo competir. Porque se antes eu era um espanhol que levava a minha empresa ao Brasil e vendia porque era espanhol, agora não. Agora eu tenho o espanhol, o italiano, o francês, o alemão. E dentro desses países, regiões muito especializadas que vendem-se como região. Tá? No caso do Brasil, você falar Barcelona é uma coisa, você falar Ourense, eu moro em Ourense, você falar Ourense, as pessoas não sabem posicionar lá no mapa. Então existe aí fatores competitivos que uma região como Galícia deve conhecer, deve saber quais são os seus fatores competitivos e usá-los. E isso em nenhum momento entra em contrariedade com a política de Madrid, tudo pelo contrário, é uma política complementar. Tá? E também os potenciais, que é justamente em relação a isso, ou seja, como eu me projeto internacionalmente, como eu posso usar essa região para me projetar dentro da lusofonia. Isso aqui eu só coloquei para ajudar vocês. Quando a gente sempre fala na parte de economia, na parte de relação entre, no caso, um estado, o Brasil, com uma região determinada, ou um grupo determinado, ou uma comunidade global, né, sempre existe aquela romantização, né, ou o lado econômico das coisas. Mas, de fato, a importância da cultura, do processo cultural na negociação é algo que já foi há muito tempo estudado, e comprovado e confirmado. Ou seja, não só existe um valor na aprendizagem de idioma, mas existe um impacto do idioma e da cultura no processo de negociação. Tá? Tanto no que são os tipos de cultura, quanto os que são as dimensões culturais. Então eu posso falar, afirmar de forma empírica, tá? Um galego tem muito mais em comum com um brasileiro que um vasco. Muito mais. Primeiro porque existe uma série de... uma herança cultural muito grande que nasceu... Eu sempre falo que Galícia é a avó do Brasil. Portugal é nosso pai, Galícia é nossa avó. E quando nós vamos na casa da nossa avó, nós sempre reconhecemos algumas coisas. Quando eu cheguei em Ourense, teve recentemente os carnavais, a minha irmã mais nova, gallega ela, me chamou para ver as charangas. Eu não fazia a mínima que charanga era de Galícia, porque para mim charanga era um evento que existia no Rio de Janeiro de carnaval de rua. Ah não, era galego. Eu falei, nossa, é galego. E assim como muitas coisas acontecem, né? Existe um impacto bastante grande, uma relação muito grande. E isso já foi estudado. Porém, será que é aproveitado? Será que Galícia aproveita essa sua condição histórica, essa sua condição cultural, dentro do que nós sabemos em seu relacionamento e negociações internacionais? Eu posso confirmar que, desde Madrid, é usada a comunidade galega em seu relacionamento com o Brasil. O diretor do IFEMA de Madrid, em São Paulo, é galego. O diretor da Casa Madrid-São Paulo, adivinha onde ele é? De Madrid? Não, é galego. Porque existe uma sinergia maior, né? Então, quais são as dimensões na qual eu posso quantificar e na qual eu vou focalizar o relacionamento de Galícia com a comunidade portuguesa, ou no caso o Brasil, né? Através das negociações internacionais eu tenho que ter consciência do impacto dela nas relações políticas, essa parte não é muito legal, nos marcos jurídicos, na cultura, no soft power e na competitividade. Ou seja, eu uso o idioma como uma plataforma de projeção em todas as dimensões, não somente em uma. Quando a gente fala de idioma, daí uma grande dificuldade do relacionamento entre Galícia e Brasil, sempre existe um temor identitário, né? Existe aquela nuvem identitária, né, que fala, não, se Galícia se aproxima, né, ao Brasil em uma negociação, existe aí uma vontade identitária, eles querem se separar, é o caos. Existe depois também o reflexo do processo catalão, etc, etc. Existe um medo que é, na verdade, é você retirar o papel histórico de Galícia na própria formação da comunidade luso-brasileira. Você está tirando o papel dela por um temor infundado, que eu não sei de onde ele vem, na verdade sei, mas por um temor infundado, né, que é pouco pragmático. É pouco pragmático por quê? Porque eu não uso, né, essa região como uma região, um hub de projeção internacional. Na verdade, eu acabo pressionando ela
e transformando. É impressionante, a Espanha deu as costas ao mar. O Atlântico, que foi responsável das grandes riquezas espanholas, do grande império espanhol, de onde, né, o sol nunca se colocava, a Espanha literalmente deu as costas ao mar, porque quando ela chegou no Atlântico, ela viu que talvez a língua mais falada ali não fosse o espanhol, fosse o galego. E ela falou, não, vou olhar para o Mediterrâneo. Então eu não posso aceitar que os barcos brasileiros vão até Roterdã, né? A principal rota de comércio do Brasil com a Europa é o porto de Roterdã. Ou seja, eles passam por aqui, falam, oi galegos, e vão embora. Eles poderiam ficar por aqui, não? E é sobre isso que eu vou falar em relação às ferramentas que podemos usá-la. Como fazer com que Galícia tenha essa projeção internacional sem incomodar Madrid, sem incomodar alguns atores, né, alguns fatores também. Nós sabemos que existe um marco jurídico aí, né? Existe um marco que determina as relações da Espanha, a ação exterior de como é feita, existe também a própria União Europeia, existe também as relações com Portugal, né? Uma relação bastante complicada, né? Mas como transformar isso? Né? Quais as ferramentas que nós temos disso? Porque a Espanha já perdeu o espaço há muito tempo. A Espanha ela gosta de sempre de falar, não, mas eu sou super amiga do Brasil. Portugal também, eu sou um ótimo parceiro do Brasil. Vocês, talvez há 500 anos. Perderam espaço. Perderam espaço. E é necessário construir novas pontes, novos hubs. De cada um dentro de suas especialidades. Logicamente, o relacionamento do Brasil com Portugal é um relacionamento entre dois Estados-nações. É diferente do relacionamento construído entre Brasil e Galícia. Galícia ela pode ser um hub dentro das negociações do próprio Espanha com o Brasil e usar as ferramentas paradiplomáticas, que eu falo por experiência própria. Funciona melhor do que as diplomáticas, é mais rápido. Através da paradiplomacia, Galícia pode buscar sinergias com determinadas regiões do Brasil que têm os seus graus de autonomia e conseguir flexibilizar o fluxo entre ambas regiões, sem passar pelo crivo de Madrid ou algo que é pior ainda, o crivo de Brasília. Então, existe forma de conseguir promover isso. Mas, para isso, tá? Já vou vender o Brasil, calma. Mas para isso, sem dúvida, uma coisa que é importante. É uma reflexão que devemos fazer. Porque, como eu falo, eu poderia vender o Brasil através de seus dados macroeconômicos, né, que são impressionantes por ser um país continental. Né? Mas antes de pensarmos em um relacionamento, antes de pensar em comprar ou vender o peixe, a gente tem que analisar realidade galega e espanhola, realidade brasileira, para depois saber encaixar dentro das potencialidades e ver a estratégia, e ver o papel de Galícia, e ver como se aproveitar disso. Porque senão acaba caindo sempre numa retórica sem fim. Numa retórica sem fim. Né? Numa retórica que nós levamos aí anos e anos perdendo. Né? Então eu tenho. Realidade galega de fato, nós temos uma perda de empresas. Galícia está perdendo empresas. As empresas estão se mobilizando para os grandes polos, para Madrid, para Barcelona, para o Sul, né? Alguns para Portugal. A culpa é dele. Depois você tem perda de população. Só que cuidado, você perde população em Galícia jovem, que é pior ainda. Você tem um custo de formação dos jovens, né? Você tem ótimos centros de formação, mas esses jovens, para encontrar emprego, vão embora. Né? E depois, né, você tem o envelhecimento da população. Né? Ou seja, a população que fica aqui gera mais gastos para o governo. Então você tem aí, literalmente, fatores de crises. Que se a Galícia não buscar formas de solucionar esses fatores, vai ser o caos entre alguns anos, 5, 10 anos, não muito tempo. Nós sempre falamos de futuro como se fosse 50 anos. Não, é muito pouco tempo. E aí é quando nós devemos ver como em seu relacionamento com o Brasil, isso pode ajudar, pode ser benéfico. Né? Aí nós vamos depois ver as potencialidades que existem. Né? Porque, lógico, o Brasil também tem uma série de demandas, muitas, né? Uma série de dificuldades, muitas. Né? Qual pode ser a sinergia disso? Se a gente consegue se entender. Estou falando muito rápido? Não. Ah, ótimo. Então nós temos aí, né, sobre o Brasil e a lusofonia. Agora vamos começar a vender o peixe. Vamos começar
a mostrar as impressões, né? Lógico, nós temos desde a ação central feita de promoção da Espanha, né? Mesmo havendo o Instituto Galego de Promoção Exterior em São Paulo, o IGAP, ele tem um escritório em São Paulo, que faz essa relação, esse fluxo entre Brasil, São Paulo, Galícia, etc. Né? Nós temos alguns casos bastante de sucesso, né? Pescanova, Estrela Galícia e Zara. Zara no Brasil é chiquérrima, super, ultra, mega chique, caríssima, tá? E um case de sucesso. Por que eu trouxe isso aqui? Não é para se alegrar, embora seja uma boa notícia, é para refletir. Se a política se mantém a mesma, a estratégia se mantém a mesma, as únicas empresas galegas que vocês conseguirão internacionalizar serão grandes conglomerados. Galícia é formada de quê? Voltamos atrás. Vamos refletir sobre a realidade de Galícia. O que é formado o tecido empresarial de Galícia? Pequenas e médias empresas. Então, se eu manter a mesma estratégia, homem, que bien que Zara foi, né? Mas Zara pode fazer isso, a Inditex pode, não é o grupo têxtil do mundo. Estrela de Galícia, lhe custou um pouquinho, mas hoje em dia no Brasil é uma das maiores cervejarias estrangeiras operantes no Brasil. É uma fábrica gigantesca, comprou da Conte. E Pescanova, que comprou literalmente um grupo português inteiro. O grupo português, Costa Gomes, o pai morreu, eles foram e compraram a empresa inteira, né? Mas eu não quero só isso, eu quero mudar a estratégia de forma que isso se transforme em uma realidade. Quando nós falamos no Brasil, sempre vendem por isso e não por isso, desde uma visão estratégica daqui. Porque isso daqui, lógico, para mim como brasileiro é importante. O Brasil, 75% do território sul-americano. 80% da comunidade lusófona. O Brasil são 207 milhões de pessoas. Eu sou de uma cidade chamada São Paulo, que na cidade de São Paulo tem 22 milhões de pessoas na área metropolitana. É a metade da população da Espanha, apreturrada, bem apertada, em uma cidade com 70 quilômetros de metrô. Então é o caos, é o inferno do planeta. Porém, é uma cidade com grande potencial. São Paulo, o estado de São Paulo, é a terceira economia do continente americano. Vender isso é fácil. É muito fácil para mim falar, olha, eu venho de São Paulo, um estado que a economia do estado de São Paulo é superior à do Canadá, é superior à do México, é superior à da Argentina. Os argentinos não gostam de ouvir isso, mas é. Então, mas eu como galego não tenho que ver isso. Eu tenho que ver a potencialidade de ação estratégica através da qual eu possa usufruir dessa realidade, mas através do meu potencial. Porque senão, né, se transforma nessa... É tudo em festa. Como se continua uma charanga, né, seja ela brasileira ou galega. Então, quais são as possibilidades? Aí agora a gente vai falar da parte interessante, né? A primeira possibilidade que nós temos de um relacionamento entre Galícia e Brasil é a internacionalização, tá? A internacionalização é, cuidado. Eu ouvi um encontro recente em Corunha sobre como Corunha era uma das províncias que mais exportava da Espanha, né? Não, não é só exportar. Exportar é o primeiro de muitos passos dentro da internacionalização. Ter uma economia internacionalizada não é simplesmente exportar um serviço ou um produto. É você ter presença internacional, que é algo que Galícia tem que fazer. Ainda tem um longo trabalho, né? Porque não me serve ter o IGAP, não me serve ter a Inditex no Brasil. Enquanto o senhor José, que mora em Rivadavia, é a quinta geração que produz um vinho de ótima qualidade, ele não faz a mínima de exportar o seu produto para o Brasil, onde teria cabida no mercado brasileiro, por ser um produto mais adocicado. Nós aprendemos a beber vinhos com português, então temos um paladar mais doce. E no Brasil, e eu peço para vocês, não temos albarinho. Mas que é não temos. É triste. O albarinho é um vinho adaptado ao gosto brasileiro, por ter um paladar mais suave, uma menor graduação alcoólica. Porém, no Brasil, você quer vinho espanhol, você não tem albarinho. Se você quer um vinho mais suave, ou um vinho português, ou você tem que tomar algum frisante italiano, né? Ou buscar uma solução. Então, existe uma potencialidade dentro dos produtos regionais de Galícia. Isso, qual é a potencialidade que existe internamente? Eu estou valorizando o meu produto interno, estou gerando emprego, lógico que está, porque acredite,
se o vinho de Rivadavia fosse vendido para o Brasil, o jovem de Rivadavia não sairia de Rivadavia para buscar emprego em Barcelona. O jovem que estudou marketing não sairia de Rivadavia para buscar emprego em Madrid. E assim consecutivamente. Existe um trabalho dos dois lados. E, logicamente, eu uso o fluxo e os fatores culturais e competitivos da minha região para alcançar o mercado brasileiro. Porque, lógico, quando eu vou internacionalizar, eu tenho que pensar também no mercado-alvo. Aí já é parte de economia, né, monstruosa, né? Então, lógico, a Espanha, ela, em sua ação internacional, ela vende para os mercados que ela tem parceria e um ótimo fluxo. Então, se coloca de moda a China. Aí vão todos os espanhóis exportar para a China. Primeiro, você tem que ser ciente da sua capacidade competitiva. Galícia pode competir com, no caso, tecnologia com Catalunha? Com o País Vasco? ¿Cómo que no? Ah. No significa nada. No, una información. Galicia es la comunidad autónoma española con más porcentaje de exportación sobre el PIB. Não, sim, sem dúvida. Sem Mais dúvida. internacionalidad de las comunidades. Sem dúvida. Mas... No, Pero ¿quién fai un barco de guerra? Si el resto son ¿Quién coches. fai un barco de guerra no País Vasco nin en Cataluña? Sim, mas uma coisa é o potencial que vocês têm regionalmente, outra coisa é seu poder marca país externa, tá? E, logicamente, a marca externa, Barcelona, é a mais forte da Espanha, inclusive, em muitos casos, em muitos setores, até mais do que a de Madrid capital. É a realidade, infelizmente ou felizmente, felizmente para os catalães, né? Então, lógico, eu tenho que pensar nas potencialidades do produto e também naqueles mercados no qual eu tenho uma maior sinergia. Então, se Galícia tem um mercado lusófono no qual ela tem uma maior sinergia, por que não aproveitar? Por que não aproveitar? Porque, eu posso ser bem sincero, chega um grupo de galegos em São Paulo, ele vai se sentir muito mais em casa do que um grupo de chinês. E o brasileiro vai saber comprar dos dois, porque a gente adora comprar. Então, eu coloco sempre o exemplo do vinho, né? Não queira dizer que Galícia não tem outros produtos competitivos que tenham possibilidade de entrar no Brasil, tá? Mas eu coloco aí porque é um exemplo muito visual, né? E eu falo por experiência. Nós, nos maiores restaurantes espanhóis de São Paulo, não temos vinho galego na carta. E é muito triste isso. Agora, eu espero que Estrela Galícia consiga projetar uma maior marca de Galícia, que quando vejam lá vinho galego, saibam identificar. Mas também existe outras potencialidades. Vê? Eu coloquei. Né? Galícia tem a possibilidade de uma internacionalização da sua área de tecnologia, né? Principalmente da parte de energia, energias renováveis. Tá? O Brasil é um país que tem uma grande demanda disso, e aqui existe um know-how disso. Então, logicamente, eu posso ousar-me para isso e me projetar internacionalmente. Né? Acreditem, é muito mais fácil você permear um mercado através do qual você tenha fatores competitivos e fatores identitários e fatores linguísticos em comum, já daquilo que nós falávamos das dimensões culturais, do impacto que elas têm, né, do que outra empresa estrangeira. Mas você tem que fazer um trabalho para isso. Agronegócio, lógico está. Galícia é forte em agronegócio. O Brasil é um grande importador de tecnologias de agronegócio. No Brasil nós temos um sério problema com os negócios familiares, com o agronegócio familiar, que é muito típico no Sul. Galícia tem know-how disso? Porque ela não se projeta através disso? Talvez porque aqui esteja em declínio, né, com uma falta de apoio governamental, né, e talvez... Mas da própria dificuldade existe uma sinergia. Ambos possam encontrar uma solução e uma cooperação internacional a partir disso. Né? E a parte de tecnologia em geral, né, que é uma forma através da qual todos os campos, principalmente, contribuem bastante. Porque eu só falo, uma região só é internacionalizada quando a Zara dela pode se internacionalizar, mas a startup também. Tá? Holanda pode fazer isso. Holanda pode, desde suas grandes empresas holandesas, a startup holandesa tem incentivos para internacionalizar-se. Aqui ainda temos que fazer um grande trabalho, no Brasil nem te conto. Outra possibilidade, nós temos a possibilidade do turismo. Tá? Estava até comentando com a minha amiga portuguesa, os portugueses foram muito espertos, os brasileiros, embora seja um país emergente, então logicamente ele tem uma estrutura de país emergente. Não toda a população brasileira tem a capacidade de fazer turismo, principalmente para a Europa, que é um turismo bastante caro. Só a passagem é 1.000 euros, né? Para um brasileiro que o salário médio é muito mais baixo.
Porém, nós temos aí uma porcentagem da população que viaja, né? E ele é bastante buscado, conforme a Organização Internacional de Turismo, né, pelo perfil. O turista brasileiro ele tem um perfil muito peculiar. Primeiro, ele tem dificuldades com o idioma. Nós adoramos falar. Olha eu. Então, se eu vou na Rússia e não consigo falar, eu fico depressivo, eu não aproveitei a viagem, né? Então, eu vou para Portugal porque eu me entendo com eles, tá ótimo, né? E o brasileiro gosta de gastar porque o Brasil é um país muito caro. Então, um brasileiro quando entra na Zara, você perde, compra tudo, porque no São Paulo é muito caro. Então, lógico, em Portugal, nós vamos dar um exemplo em português, um turista médio gasta, segundo o Ministério de Turismo de Portugal, 98 euros por dia. Um brasileiro, 152 euros. Talvez, por que a gente não consegue atrair, então, os turistas brasileiros até Galícia, quando existe uma sinergia cultural? Porque o brasileiro demanda cultura, somos uma das nacionalidades que mais visita o Louvre. Não visitamos os museus no Brasil, mas na Europa visitamos, que é chique. Então, visitamos o Louvre, visitamos o Prado, né? Por que não trazer isso até Galícia? Aí você tem a projeção do Caminho de Santiago. Tá, mas Galícia tem muito mais história do que isso. Eu moro em Ourense, do lado de Ourense tem Alhariz, onde foi alfabetizado Afonso X Sábio. O grande Afonso X Sábio, tanto importante para o português quanto para o galego. Pergunta para um brasileiro se conhece lá que não seja imigrante. Então é muito triste você não ter um aproveitamento disso, sabendo das características do turista brasileiro, sabendo do impacto, porque você precisa de volume na economia galega. E o turismo gera volume, gera impacto. Você tem Portugal, aqui do lado, que já recebe um grande fluxo de turistas brasileiros. Somos a terceira nação externa que vem a Portugal. Turistas, não estou falando de imigrantes. Estou falando de turistas, com poder de compra, né? Que poderia estar aí gerando recursos e que, infelizmente, ainda não é um potencial muito aproveitado, né? Esses são os volumes que a gente que existe de gastos, né, de brasileiros no exterior. E esses são os destinos que os brasileiros vão. Então, muita gente me fala assim, mas brasileiro não vem para a Europa porque é caro. Não, desculpa, brasileiro vai para lugar caro, mas vai para lugar que sabe se vender. Nós temos Orlando. Em Orlando tem muito brasileiro, muito mesmo, tá? Paris, tá? Lisboa e Porto, aproveitando porque é pertinho, então vamos para um, depois vamos para outro. Londres e Santiago do Chile, que fez um ótimo trabalho, né, de repercussão. Espanha durante muito tempo esteve nos primeiros locais, Barcelona principalmente, né? Porque existe uma sinergia muito grande entre Barcelona pelo futebol, pelo esporte, pela tecnologia, etc, né? Mas nos últimos anos, né, esses destinos têm buscado